Eu vi um trechinho de uma entrevista sua, do ano de 2016, inclusive no centenário do samba, que você concedeu a Heloísa Granito. Granito, a grande produtora do programa do meio-dia. Né? Sim, e você falou sobre... Via Sampa, E você comentou sobre o programa O Samba Pede Passagem, né? Como que ele nasceu, né? Nasceu como uma reação ao preconceito, né, contra a cultura afro-brasileira. Eu queria que você contasse um pouco mais pra gente como que isso aconteceu na prática. Isso foi uma necessidade própria ou foi uma necessidade coletiva? Não, na realidade, esse programa fazia parte dessa programação audaciosa que eu falei, que era o destaque para o samba. Inclusive, nós recebemos à época, o programa já provocou por três vezes o prêmio da PCA, Associação Paulista de Críticos de Arte. A primeira vez foi por incentivo ao samba, porque ali surge, quando eu começo a fazer somente a programação, eu programava, né? Fazia essa programação. Tinha um programa que tinha um nome assim, eu pegava Brasiliana, era o nome do Brasiliana. 3 horas de programação, que tocava samba, forró, sertanejo, aquela coisa toda. Depois a Inesita passa a fazer o programa lá também. Mas dentro dessa audácia toda de programação, a gente fazia a programação. Quando eu passo a falar no programa pelo outro professor que chegou na nova direção, eu começo sim, o programa ele passa, não fica mais só um vitrolão, só tocando, ouvimos, deixamos de ouvir. Não. Começa a falar com as comunidades, começa a falar, divulgar a programação das escolas de samba, dos blocos do carnaval, aquela coisa toda, noticiar coisas também com cunho político também. E periféricas também. Periférico, totalmente. Esse programa é chamado, foi até dado o nome a ele de A Voz, onde a periferia passa a ter voz no rádio. Porque tem na história do rádio também uma coisa muito interessante, que até os anos 1950, o negro não falava em rádio. Dificilmente, não se contratava negro, não tinha. Não tinha espaço, mas por preconceito. Sim. Fruto ainda da abolição, da pseudo-abolição, né? Aquela farsa que foi a abolição da escravatura, mas artistas negros de São Paulo não tinham espaço no rádio também, ninguém aparecia. Os cantores, você pode ver, não vê negros na história. Quem tinha por aqui, como Vassourinha, Chocolate, Risadinha, alguns que surgiram daqui migraram tudo para o Rio de Janeiro, né? Para poder espaço e voz lá nas rádios de lá. Então, mas o que acontece com o Samba Pede Passagem? Ele vem justamente para suprir isso aí. Eu, um dos poucos, já cheguei nos anos 70, sentindo ainda o reflexo desse problema todo, mas na USP, a USP abriu espaço lá. A USP, então, você tinha programa falando dos outros idiomas também, programa de índio, sabe? Tinha Ailton Krenak, fez programa lá muito para a comunidade indígena, indígena. Legal. Aí eu falando com o povo do MNU, Movimento Negro Unificado, denunciando problemas de racismo, denunciando violência policial contra os artistas negros que voltavam de madrugada. Muitas vezes a polícia parava e com arma na cabeça, fazia o camarada deitar no chão com a roupa de show, deitar na lama, humilhando aquela coisa toda, e violência também. As perseguições políticas era a época da ditadura ainda, até o fim da ditadura. E mesmo com a ditadura, continuava. O trabalho da gente sempre nesse sentido, a gente continuando sempre lutando contra a ditadura e pela voz ao povo e pela democracia, pelos direitos também. Programa feminista, que nós criamos inclusive um outro programa, que foi o Mundo Negro, que era dirigido praticamente para toda a questão racial, problemática racial. Então a gente teve um trabalho de vanguarda, né? Neste programa, então, com essa abertura que teve, tocar jovens artistas, por exemplo, dar voz à periferia, começam a surgir, que se dá essa virada do samba, um marco histórico na história do samba, surge o movimento do pagode, que surge lá no Cacique de Ramos, né? Com o surgimento do grupo Fundo de Quintal, idealizado pelo Almir Neto, que era músico do grupo Os Originais do Samba. O irmão dele, Chiquinho, que tocava no Os Originais do Samba. O Almir Neto só acompanhava o pessoal, era músico excelente, né? Com banjo e tal. Ele deu a ideia, formaram depois, então, o grupo Fundo de Quintal lá no Cacique de Ramos. A Beth os leva para estúdio, né? Para gravação, mas o disco estava parado. E eu tinha amizade, tinha lançado um grupo, já Samba Lá de Casa, que é da Zona Leste de São Paulo, e o Nelson Mecha Branca, o componente do grupo, falou: mas olha, a gente se encontrava toda noite num barzinho, né, de Itapuã, embaixo do baixo dali do Minhocão, na Santo Antônio. A gente se encontrava ali para bater um papo, tomar uma cervejinha, aquela coisa toda e tal. Falou: tem um primo meu
que ele trabalha na gravadora RGE, na Marquês de São Vicente, e chegou um disco lá do Rio de Janeiro, não estão tocando nem no Rio e nem em São Paulo. Tá lá o disco parado, você não quer dar uma olhada para ver se você toca? E era do fundo de quintal. E eu brinquei ainda, eu falava sempre, tocava um disco novo, eu não ouvi antes, falei, olha, é o seguinte, vou tocar um disco aqui que me mandaram. Se for bom, a gente toca sempre, se não for, a gente não toca nunca mais. Alguns eu não toquei nunca mais, e quando toquei, era o Fundo de Quintal. Que eles estranhavam, o pessoal estranhava, o cara com banjo e um tantã em vez daquele surdão. Repique de mão. Repique de mão, então, coisa que revolucionou. Veio um samba já com uma percussão leve, mais leve e tal, que foi esse alvoroço todo. Então, o sucesso do Grupo Fundo de Quintal acontece em São Paulo através do programa Samba Pede Passagem. O sucesso depois do Zeca Pagodinho, o Jovelino da Pedra Negra, acontece também nesse programa também. Então o contexto que surge esses grupos, e literalmente fundo de quintais, né? Samba Pede Passagem. Samba Pede Passagem. A raiz é toda ali.